Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Gente, trazendo aqui um tema que já faz algum tempo que tá martelando aqui na minha cabeça, né, como uma orientação para falar um pouquinho sobre isso, que é a síndrome de burnout. Já atendi muitíssimos casos, infelizmente, a síndrome de burnout não estava referenciada no DSM-4, ou talvez no 5, agora sim, DSM-4 não, Manual de Desordens, né, mentais, e por conta disso não se afastava pela síndrome de burnout. Acredito que agora no DSM-5 ele conste, e ouvi dizer, não tenho certeza absoluta, mas ouvi dizer que existe agora uma portaria aqui brasileira que também está incluindo a síndrome de burnout como caso de afastamento, né, do trabalho. Coisa que antes não era, teria que entrar como ansiedade, como depressão, qualquer outra patologia, outro transtorno, que não especificamente a síndrome de burnout, e que é algo muito característico, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome agora. Eu peguei um texto bem legal de um psiquiatra, o site dele é obatistete.com.br, eu vou deixar na descrição do vídeo o site. Síndrome de burnout, é um texto longo, mas eu acho que vale a pena ler. A síndrome de burnout é um estado de exaustão emocional, física e mental, causado pelo estresse excessivo e prolongado no ambiente de trabalho, que pode reduzir a produtividade e gerar a sensação de falta de energia. Ocorre quando a pessoa se sente sobrecarregada, emocionalmente esgotada e incapaz de atender às demandas constantes. Quero dizer que foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu tive que fazer uma opção no antigo canal em não participar mais das atividades, né? Além do estresse pelo luto, o estresse pela quase morte da minha filha, o estresse pela demanda de trabalho excessivo, né? E uma cobrança excessiva em cima de mim, e eu sem condição nenhuma de corresponder. Vamos lá. Como o estresse continua, o indivíduo passa a perder o interesse e a motivação que o levaram a assumir um determinado papel em primeiro lugar. Os efeitos negativos da síndrome de burnout se espalham em todas as áreas da vida, incluindo na casa, no trabalho e na vida social. Quando o indivíduo se encontra sob estresse e pressão laboral, pode haver a diminuição do autocuidado, alterações alimentares, redução de atividades físicas, redução de vínculos interpessoais, que podem causar alterações fisiológicas a longo prazo, tornando o indivíduo vulnerável a doenças como resfriados e gripes, né? Eu acho que vocês se lembram nos vídeos do antigo canal o quanto eu estava alérgica o tempo todo, né? Eu sou uma pessoa excessivamente alérgica, mas agora não tanto, né? Um pouquinho, mas não tanto quanto estava lá naquele momento. Além de transtornos metabólicos como diabetes e dislipidemias, obesidade e hipertensão arterial, por exemplo. Vale ressaltar que quando a síndrome de burnout está associada a alguma alteração do humor, seja depressão ou ansiedade, tais complicações citadas podem se desenvolver mais rapidamente e com pior prognóstico. O estresse é o causador ou o desencadeador de todo tipo de problemas que a gente traga na nossa genética. E ele vai acentuar todos esses problemas. Ele desencadeia, faz aquilo aparecer e depois ele, vamos dizer, piora o quadro daquela doença.
Em virtude de suas múltiplas consequências, após identificada, a síndrome de burnout deve ser tratada imediatamente, podendo assim diminuir um desgaste biopsicossocial ainda maior. Para um tratamento psiquiátrico realmente eficiente, é essencial contar com um profissional que combine uma robusta formação acadêmica com uma abordagem empática e acolhedora. É ele falando, né, como psiquiatra, eu gostei, Dr. Murilo Batistetti, eu gostei demais da carinha dele, não sei se dá para vocês verem aí. Ai, não dá para ver muito bem, mas gostei demais da carinha dele. Parece uma pessoa realmente muito empática e simpática também, e acolhedor, né? Essas características são fundamentais para construir uma relação de confiança e um vínculo efetivo entre médico e paciente, elementos-chave para um tratamento bem-sucedido, né? Alguns sintomas presentes na síndrome de burnout, sinais e sintomas físicos, sentir-se cansado e esgotado a maior parte do tempo, baixa imunidade manifestando doenças frequentes, dores de cabeça ou dores musculares constantes, mudança no apetite ou hábitos de sono. Sinais e sintomas emocionais, sentido de falha e autodúvida, sentir-se impotente, preso e derrotado, desapego, sentindo-se sozinho no mundo, a perda de motivação, perspectiva cada vez mais cínica e negativa, diminuição da satisfação e sensação de realização. Sinais e sintomas comportamentais, retirada das responsabilidades, isolamento dos outros, procrastinação, levando mais tempo para fazer as coisas, uso de alimentos, drogas ou álcool como forma de compensação, faltar ao trabalho ou chegar tarde e sair mais cedo. Quero dizer aqui, retirada das responsabilidades. Quando eu tenho um excesso de trabalho e há a possibilidade, né? No meu caso, havia a possibilidade. Claro que se eu trabalhasse numa empresa, mesmo se eu estivesse lá, né, trabalhando no SUS como era, eu tenho aquela carga de pacientes para atender e é isso, né? Ninguém tá querendo saber se você tá bem ou tá mal. Então, mas eu já aposentada e trabalhando somente na clínica e no canal, né, como era, eu tinha a possibilidade de diminuir de alguma forma um pouco dessa sobrecarga, porque de fato não tinha a mínima produtividade, né? E estava bastante deprimida, vivendo as questões do luto naquele momento que tinham vindo, né, naqueles meses assim, com uma sobrecarga com a questão da minha filha quase morrer no parto, etc, etc, né? Então muita coisa. Então, se há a possibilidade de diminuir essas responsabilidades, eu aconselharia a diminuir, sim, tá? Vamos lá. Alguns passos que podem ajudar a lidar com a síndrome de burnout. Procurar apoio. É importante conversar com os outros sobre os sentimentos. Podem ser amigos, familiares ou profissionais que ofereçam um ouvido compreensivo e conselhos que ajudem a encarar os problemas desde outras perspectivas. Avalie as opções, discuta preocupações específicas com os supervisores, buscando ações conjuntas para mudar as expectativas, alcançar compromissos ou soluções. Algumas vezes uma mudança na carga de trabalho ou o tipo de trabalho poderá ajudar, é o que eu disse, né? Agora que mudar as expectativas é interessante. Pessoas muito perfeccionistas tendem a se sobrecarregar, né? Na verdade, como forma talvez de compensação por alguma falta em outra dimensão da vida, né? Os workaholics outro dia me falaram: "Nossa, você é uma workaholic". A minha profissão exige que eu trabalhe até tarde da noite, é assim, né? Talvez as pessoas tenham uma ideia equivocada de como é a vida de um psicólogo, é bastante difícil,
não é desafiadora, é realmente uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga emocional grande, porque engano de quem pensa que o psicólogo não se envolve com os problemas do paciente é impossível. Impossível, principalmente para uma pessoa empata como eu, né? A gente pode disfarçar até, mas não tem como não se importar, em especial quando você vê um paciente com problemas gravíssimos, não é? Como eu vi ontem, uma tentativa de suicídio de uma criança, uau! Como é que você não vai se comover com isso, não é? Você vai orientar como profissional, mas é óbvio que você se comove também. Vamos lá. Experimente uma atividade relaxante, explorar atividades que possam ajudar com o estresse, como yoga, meditação ou tai chi. A minha atividade relaxante era ir lá chacoalhar o esqueleto, como vocês já sabem. Praticar algum exercício, atividade física regular pode ajudar a lidar melhor com o estresse. Durma um pouco, o sono restaura o bem-estar e ajuda a proteger a saúde. Mindfulness, atenção plena, é o ato de se concentrar no fluxo de respiração e estar intensamente consciente do que se sente, sentindo a cada momento, sem interpretação ou julgamento. Envolve uma série de técnicas de relaxamento e pode ajudar com os sintomas de burnout. Eu acredito que qualquer tipo de meditação pode vir a ajudar em qualquer problema físico, emocional, mental, né? Aprendermos a desligar do externo e nos concentrarmos em nós, na nossa respiração ou em algo que estejamos fazendo com essa atenção plena é meditar. É meditar. E quando eu medito, eu interrompo o círculo de formação de doença, de formação de desequilíbrio, de formação de sintoma, formação de bloqueio. Então, meditar, se pudéssemos, que fosse 5 minutinhos, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite, seria importantíssimo para restaurarmos o nosso equilíbrio, as nossas forças, né, as nossas reservas. Definir limites, não se desdobre demais. Saber dizer não aos pedidos extras pode evitar situações estressoras. Foi o que eu fiz. Faça uma pausa. As férias podem oferecer um período de relaxamento e recarregar as energias. Reavaliar prioridades. O burnout pode ser uma oportunidade para repensar seus objetivos e avaliar o que é realmente importante na carreira profissional e na vida. Eu acho que reavaliar prioridades, reavaliar propósitos, não é? Muitas vezes compramos o propósito do outro e embarcamos, né? Embarcamos, sendo que para embarcar no propósito do outro eu deixo de cumprir com o meu. E isso não pode acontecer, porque eu vou responder pelo meu propósito, pela minha missão de vida, pelo meu plano de alma. Procurar ajuda profissional. Se nenhuma das etapas acima for eficaz o suficiente, procure a ajuda profissional. Esse é um recado que de verdade eu acho que deve ser dado, né? Esse conselho, procure ajuda profissional, tente entender o que está acontecendo com você, né? Ah, eu não consigo levantar da cama, eu perco a hora, o despertador toca, o celular toca e eu desligo e perco a hora. É um sinal de que a tua alma está dizendo não quero ir para esse trabalho. Será que esse trabalho tem a ver com o seu propósito? Será que ele está te acrescentando alguma coisa? Será que você precisa redefinir a rota? Muitas pessoas, após uma síndrome de burnout, buscam outras atividades que são mais prazerosas e mais condizentes com os seus propósitos.
em muitos momentos, dentro do plano de alma mesmo, eu venho para exercer uma determinada atividade que inclusive vai talvez proporcionar até uma segurança material para mim, e a partir de um determinado momento encerra um ciclo e abre um outro e a pessoa muda de atividade. Ela vai para o propósito, muitas vezes um propósito espiritual, vai ser terapeuta e vai agregar valor àquilo que ela está fazendo, e ali ela vai ser feliz, coisa que antes, né, talvez no início da jornada ela fosse, mas depois ela fosse perdendo o prazer, parece que aquilo não fazia mais sentido, né? E o Jung diz, o sofrimento é a falta de significado, de sentido. Então, quando eu não vejo mais significado naquilo que eu estou trabalhando, uau, o que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso interpretar esse trabalho de uma outra maneira, ressignificar o trabalho? Se não houver essa possibilidade, eu tenho que pensar numa mudança, com certeza, né? Então, algumas questões precisam ser trabalhadas, né, lá da sua infância, de tudo que constitui ou constituiu a formação da sua personalidade, todo o histórico familiar, né, os modelos que nós trazemos de pai, de mãe, de avós, de tios, né, do que é trabalhar, de como se trabalha, não é? E a gente vai trazendo para nós um modelo que muitas vezes pode ser inalcançável para nós na nossa realidade. Talvez para os nossos pais fosse alcançável, mas para nós não. E a gente começa a se sentir frustrado, a gente começa a se sentir incapaz de ser como eles, mas não viemos ser como eles, viemos ser quem nós somos. Encontrar essa identidade, inclusive profissional, é importante para que a gente possa estar no caminho certo e desempenhar a nossa função, a nossa missão da melhor forma possível. Converse com um profissional à medida que as coisas fiquem muito difíceis na parte profissional. É importantíssimo. Às vezes, um apoio medicamentoso resolve. Em outras situações, há a necessidade de uma mudança de rumo, com certeza. Então, e aí para mudança de rumo, eu diria que mais a parte da psicologia estaria adequada para fazer o reconhecimento disso, porque é um tratamento mais íntimo, né? Não é uma consulta esporádica, uma vez por mês ou a cada 2 meses, o que é mais ou menos o normal, com o psiquiatra. Nosso tratamento é semanal. Então a gente consegue acompanhar o dia a dia daquela pessoa e entender aquilo que está acontecendo, observar as evoluções ou não, né? Identificar melhor esses problemas. Então, procure ajuda profissional. Síndrome de burnout não é brincadeira e pode levar você a problemas físicos graves, justamente por não reconhecer o seu limite, não parar na hora certa e não buscar ajuda. Não é fraqueza, não é, né, uma pessoa que não tem força. É uma condição que muita gente hoje vive pela sobrecarga, pelo excesso de responsabilidades, pela exigência de muitas empresas, né? Não levando em consideração a saúde mental dos seus colaboradores, infelizmente. Certo? Se a empresa não pensa na sua saúde mental, você mesmo tem que pensar. Sempre vai haver uma alternativa. Certo? É isso aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.